Olá, bom dia Belo Horizonte, bom dia Minas Gerais. Está no ar o nosso telejornal, esse espaço que te atualiza dos principais acontecimentos do movimento sindical e trabalhista. Então sejam bem-vindos. Olha pessoal, essa semana nós ouvimos o técnico do DIEESE, Frederico Melo, sobre a nova legislação trabalhista que está em vigor desde o dia 11 de novembro. Ele criticou a nova lei que possibilita pagamento até mesmo menos que o salário mínimo para o trabalhador. E na sequência você vai ouvir aí as considerações do presidente da Força Sindical, Wandeir Messias, que também fala sobre a legislação, critica muito e acusa o governo de blindar os excessos implantando uma medida provisória. Confiram aí. Bom, no dia 11 passou a valer a reforma trabalhista. Ao meu lado, Frederico Melo, ele que é técnico do DIEESE, está em Belo Horizonte trazendo aí uma palestra. E eu então o abordei a fim de esclarecer alguns pontos. Esta reforma tem algum benefício como o governo defende? Não, ela não traz benefício nenhum para a classe trabalhadora. Ao contrário, ela tira a proteção da classe trabalhadora e concede proteção para as empresas e para as entidades empregadoras. Então, tanto o Estado quanto o sindicato têm mais dificuldade de proteger trabalhadoras e trabalhadores, enquanto as empresas ganham flexibilidade, autonomia e diminuição de custos. E vocês, como técnico atuando na área, tem algum exemplo semelhante a alguma parte do mundo que se praticou uma mudança tão radical quanto essa? Olha, de uma única vez, não. A Espanha passou por uma série de mudanças trabalhistas com impactos muito graves para a sociedade espanhola em termos de aumento da desigualdade social, mas foram mudanças sucessivas que aconteceram ao longo do tempo. No Brasil, eles alteraram mais de 100 artigos da CLT de uma vez só, sem discutir com a sociedade e sem dar tempo para a classe trabalhadora entender o que estava acontecendo. Então, substancialmente, essa mudança lá fora, por exemplo, a Espanha, não trouxe benefícios. Essa no Brasil, o senhor acredita que vai ocorrer, então, o quê? Ela vai trazer malefícios para a classe trabalhadora brasileira. A tendência é os salários diminuírem, a qualidade do emprego piorar e a economia como um todo perder vigor, porque, na verdade, a economia depende do mercado consumidor. Como os salários, os empregos vão diminuir, então a economia vai perder vigor. O movimento sindical está preocupadíssimo com relação a essas mudanças. Um dos pontos que eles mais questionam é com relação à possibilidade de ter sido oficializado até o pagamento menor que o salário mínimo vigente no país. Não, isso é verdade. A lei permite que a pessoa receba menos do que o salário mínimo. Uma das formas mais brutais de contratação que a lei garante é o chamado contrato intermitente, em que a pessoa espera ser chamada pela empresa para trabalhar e, consequentemente, só ganha pelas horas efetivamente trabalhadas e alguns reflexos. Então, ele pode ganhar R$200 dependendo do número de horas que trabalhar para a empresa. Olá, companheiros e companheiras. Quem fala é Wandeir Messias, presidente da Força Sindical em Minas. Quero aqui refletir um pouco com vocês sobre os últimos acontecimentos, sobre entrar em vigor aí a reforma trabalhista no último dia 11 de novembro, que já entrou com seus efeitos calabrosos aí na vida do trabalhador e da sociedade brasileira, impondo o regramento antissocial que está aí causando conflitos e muito aflitos na vida dos trabalhadores e dos próprios empresários, na busca de um entendimento claro e razoável na interpretação jurídica dessa lei, que foi mais um dos golpes desse governo Michel Temer em conluio com esse Congresso Nacional corrupto, antissocial, e que defendem apenas os interesses pessoais de cada parlamentar que ali se diz representar o povo brasileiro, mas que nada faz pelo povo, a não ser roubar-lhes e mandar-lhe a conta no final. Então, eu acho que a reforma trabalhista que entrou em vigor no último dia 11, ela ainda nos causará muitos efeitos colaterais negativos para a vida do trabalhador, para a sociedade brasileira, em todos os pontos que ela foi alterada e em tudo que busque
uma interpretação clara e razoável da CLT, né, das negociações coletivas, da própria Constituição Federal, onde ela entra em um conflito, né, muito delinquente, que ela joga a CLT no lixo e afronta a própria Constituição Federal, né, buscando afrontar a própria lei magna desse país, que é a Carta, né, da nossa Constituição. E para completar e mais uma vez comprovar isso, né, foi a edição da medida provisória 808 do governo, onde ele busca blindar, né, a questão jurídica, não para favorecer os trabalhadores nas áreas insalubres, que são as mulheres, né, não para favorecer os pontos que foram alterados ali do trabalho intermitente, da jornada intermitente, do teletrabalho, nada para beneficiar os trabalhadores, mais uma questão para apenas facilitar a interpretação jurídica e ainda beneficiar juridicamente, né, os empresários, os meios de capital de produção desse país, que estão pagando, né, para obter essas regalias na lei trabalhista, e essa medida provisória não veio para nos beneficiar, simplesmente para favorecer juridicamente, né, os capitalistas. E falando sobre reforma trabalhista, o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Minas Gerais de todo o estado participaram no dia 22, na sede da FETROMINAS, de um encontro para debater os impactos dessa nova lei. Olha, foram advogados, sindicalistas que discutiram como vão fazer para implantar a nova Convenção Coletiva de Trabalho nos moldes dessa legislação. Muita dificuldade, muitas dúvidas que eles estão enfrentando. Mas para isso aconteceu esse encontro e você vai saber aí qual é a estratégia que a federação quer para essa categoria. Primeiro, Rogério, é agradecer a você, a Band, o programa Agenda Minas, pela cobertura sempre dos nossos eventos, isso é importante para nós. Hoje nós estamos reunidos aqui com todos os sindicatos filiados à federação para discutirmos o problema agora e tirar as primeiras pautas de reivindicação, database de janeiro, nessa nova realidade que trouxe a mudança da lei trabalhista e da CLT. E também uma novidade é que nós trouxemos aqui hoje os jurídicos de todos os sindicatos. Então aqui estão os advogados de todos os sindicatos para nos orientar diante da nova realidade, diante da lei e fazer uma forma de que nós estejamos bem preparados para a continuidade da defesa dos trabalhadores, dos seus direitos, buscar outras conquistas, trazer realmente fortalecimento das entidades sindicais, buscar afiliados para poder engrossar a fileira de luta conosco. Então, um dia, na minha opinião, importante, até histórico aqui na federação. Sim, com certeza. A nossa função é orientar o sindicato para que haja diminuição do impacto da reforma trabalhista. Até então, não se sabe dizer se ela vai ser boa ou ruim, mas, no momento, a nossa função é justamente estar orientando para que os prejuízos alcançados pelos trabalhadores tenham o menor impacto possível. Aqui hoje nós tivemos 37 sindicatos, que faltou aqui só aqueles ligados ao segmento dos motociclistas, né? Mas os outros todos tiveram aqui, 37. E o resumo que a gente faz dessa situação é que nós estamos sabendo que não vai ser uma facilidade negociar dentro desse cenário, mas estamos muito confiantes na nossa capacidade, na nossa habilidade, também na receptividade da classe empresarial, porque ela precisa da classe trabalhadora, ela precisa de ter as entidades sindicais fortes. Então, o resumo que eu trago, que eu percebo aqui hoje, é que todos nós estamos muito empenhados de garantir o direito dos trabalhadores, de assistir os trabalhadores e queremos trazer novamente para dentro do sindicato aqueles trabalhadores que ainda não estão, aqueles que estavam desacreditados, aqueles que ainda não acreditam. Nós vamos mostrar para eles que nós estamos do lado deles, junto com eles, para fazer e dar continuidade a esse trabalho tão importante que é o movimento sindical em defesa da classe trabalhadora. Olha, nos dias 17 e 18 de novembro, aqui em Belo Horizonte, aconteceu a 19ª edição do Encontro de Delegados do Sindicato Servidores da Justiça de Primeira Instância de Minas Gerais, que é o nosso combativo Sejusmig.
diversas lideranças regionais e de várias comarcas do estado apresentaram as demandas e as condições de trabalho dos servidores e também acusaram as deficiências da administração do tribunal frente às demandas na justiça. Confiram. Sim, esse evento, que é o Encontro de Delegados, que acontece uma vez por ano, ele reúne os delegados sindicais. E o que são os delegados sindicais? São servidores eleitos em suas comarcas para representarem a comarca perante o sindicato Sejusmig. Então eles discutem suas demandas nas comarcas, eles conhecem a realidade de suas comarcas. Nós temos hoje mais de 296 comarcas, distribuídas em mais de 800 prédios da Justiça Mineira por todo o estado de Minas Gerais. Então eles reúnem, trazem essas demandas. Além de trazer e relatar as demandas, a situação, a condição local de trabalho, eles também interagem, trocando ideias, porque às vezes um problema que uma comarca está enfrentando hoje, a outra já conseguiu solucionar. Ou um problema que ele não sabe que é geral, a gente vem ao encontro e percebe que é geral e aí dá uma sinalização de como o Sejusmig deve agir. Às vezes o Sejusmig nem sabe essa demanda. Em termos de deficiência, é bastante o fórum muito precário, um espaço muito pequeno, né? Um ambiente bastante restrito, né? De trabalho. E o servidor se sente muito, às vezes, pressionado, né? Falta de condição. Nós temos faltas também de servidores na comarca, né? Tem hora que até material a gente tem falta, mas a gente corre para o sindicato nos ajudar, nos auxiliar, reivindicar, né? E o que está acontecendo hoje aqui são formas que a gente tem para levar, né? Para trazer as nossas situações, os nossos problemas do interior. Sim, com certeza. Os encontros de delegado nas suas edições anteriores, inclusive nessa, tem sido, eu diria, né, um instrumento importantíssimo nessa luta. Né, na luta de mostrar para o tribunal o seguinte, que nós precisamos ter melhores condições de trabalho. Né? E quando eu falo melhores condições de trabalho, não estou colocando só a questão financeira não, mas estou colocando de um modo geral. Olha, é fundamental esse momento mesmo, porque a gente consegue ter uma visão crítica do potencial de recursos disponíveis, uma melhor utilização também desses recursos, onde eventualmente possam ser alocados esses investimentos, a gente faz, onde é possível reduzir os custos também, mas a gente não pode abrir mão daquilo que é de direito. Né? Se nós atendemos e fazemos valer a aplicação da justiça aí, os nossos direitos têm que ser resguardados. A recomposição salarial é fundamental, a distribuição melhor da força de trabalho aí, com as nomeações que precisam ser feitas, porque senão há uma cobrança gigantesca por parte dos operadores de direito, aí, sejam advogados, promotores, magistrados e principalmente a população, mas ao mesmo tempo a gente se vê em alguns casos impossibilitado de atender a essa crescente demanda. Mas as demandas são geralmente iguais. É a falta de pessoal que está provocando um alto índice de adoecimento e aí agrava a falta de pessoal. Você já tem um quadro defasado, que não está sendo reposto. E ainda por cima, os servidores que estão aí sobrecarregados adoecem, a tendência é que essa defasagem de pessoal fique ainda maior, o que prejudica a sociedade, porque o processo tende a demorar ainda mais. Também as condições de trabalho, equipamentos, espaço físico, tem fóruns ainda pelo Estado, que são fóruns que não são lugares dignos de colocar as pessoas para trabalhar, né? São lugares insalubres, são lugares onde as pessoas estão até com risco de vida. Nós temos fóruns, por exemplo, que não tem um arquivo próprio de armas e que não tem uma segurança, e que essas armas estão dentro do fórum, colocando em risco a vida das pessoas que usam o serviço e dos servidores que ficam lá. E você cria todo um estresse também emocional que adoece o trabalhador. Então, as necessidades são muitas. Nós reconhecemos que há uma limitação, que há limites no orçamento, que a administração pública hoje trabalha sob um orçamento que já é predefinido praticamente em lei, mas o que a gente discute é a otimização da utilização desse orçamento. É a forma de dividir esse orçamento de forma mais isonômica e de forma que contemple essas demandas mais urgentes, né, e mais necessárias e que vão ajudar e a refletir diretamente na melhoria da qualidade da prestação jurisdicional para a sociedade, que é o nosso cliente, né? Eu
vejo esplêndida a atuação do Sejusmig. Eu gosto muito do trabalho deles, eu acho eles muito atuantes. Não é à toa que eu sou filiada, não é à toa que eu estou aqui, que eu vim aqui. Você vê esse encontro que eles proporcionam para nós, para nos colocar por dentro do assunto. O Sejusmig está assim, correndo atrás, fazendo o que pode, o que está ao alcance dele e de forma esplêndida. Eu admiro muito o trabalho do sindicato. Eu levo a vontade de vencer, a esperança de unir, lutar e vencer, que a luta nunca deva parar, sempre deva continuar, porque se nós desanimarmos, nós pararmos, já estamos fracassados. E se pararmos, aí vamos ficar mais ainda. Então a esperança é de luta, de fé e de vencermos os obstáculos, principalmente nós funcionários do Tribunal de Justiça, que somos atropelados de todos os jeitos, de todas as formas, mas com a luta, com a união, há de vencermos. O exemplo vai ser dado hoje nesse encontro. Pois é, chegamos ao final de mais uma edição do programa Agenda Minas. Sábado que vem você tem um encontro marcado aqui comigo, na Band, no mesmo horário, lutando sempre e compartilhando com você essas ações importantes que as entidades sindicais e o movimento trabalhista realizam para defender você. Eu te aguardo sábado que vem. Deus te abençoe e obrigado!